Muito bem, meus amigos, aqui sexta-feira de manhãzinha, já sabe, né? Vem aqui no GT para ver aí um pouco das informações, das atualizações. Claro que a gente está nesse período aí chatíssimo de data FIFA, em que as coisas pouco acontecem, né, no futebol brasileiro, principalmente na Série A, que para totalmente, então não tem tantas notícias assim, a gente acaba privilegiando algumas análises, tá? Então hoje tentar analisar um pouco, trazer alguns elementos aí, principalmente que tem pipocado bastante aí no seio do torcedor, né? Tem saído muito nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a turma tem debatido bastante, e eu vou trazer algumas dessas pautas nesse vídeo de hoje para a gente se apropriar um pouco mais dessas discussões, tá? Eu vou soltar a vinheta aqui e logo após vai ter uns pontos aqui para a gente conversar nesse vídeo do Glória e Tradição. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente conversar aqui é falar um pouco sobre a história, essa polêmica aí que pipocou esses dias sobre o Ronaldo Angelim, né? Para quem não sabe, houve aí uma reportagem sobre o Ronaldo Angelim e alguns jornalistas ali nas redes sociais, principalmente o Mário Kempis, né? Comentou que uma matéria sobre o Ronaldo Angelim, ídolo do Fortaleza. Isso gerou um estardalhaço. Muita gente foi, inclusive, assim, numa espécie de tom de um linchamento, né, contra o jornalista em questão, por não considerar o Angelim ídolo. Né? E aí tem várias questões, como o fato do Angelim, quando sai para o Flamengo, né, ele passou a se identificar publicamente muito mais como um jogador do Flamengo do que como um jogador do Fortaleza. Né? Ele passou a levar a camisa do Flamengo por onde foi, inclusive com passagens desastrosas em visitas ao PC. Né? Isso deixa o torcedor do Fortaleza, em certa medida, magoado. Né? O Angelim vai dar uma entrevista nacional e ele fala do Flamengo, né, do que ele fez lá em 2009, gol do título, do que das passagens dele, da passagem dele pelo Fortaleza, sobretudo aquele período de 2001 a 2005. Isso faz com que muitos torcedores não considerem o Ronaldo Angelim sequer seu ídolo. Isso deu uma polêmica muito grande. A gente fez uma enquete aqui na live do Glória e Tradição na noite dessa quinta-feira e deu ali um resultado equilibrado. Né? A gente perguntou se o Angelim era ídolo do Fortaleza ou não. Deu 55 a 45 para o não. Ou seja, a maioria não considera o Angelim ídolo, mas por uma diferença muito pequena. O que é que eu acho sobre tudo isso? Tá? Eu acho que tem duas categorias de ídolo aí. Tá? Tem o ídolo pessoal e tem o ídolo do clube. O ídolo pessoal, do meu ponto de vista, o torcedor ele tem toda a liberdade de definir os seus critérios. Né? O que é que faz um jogador de futebol ser ídolo para mim? Basta a capacidade técnica? Tem que ter carisma? Tem que ter uma relação com a torcida? Tem que ter títulos conquistados? Nunca pode ter nos abandonado? Nunca pode ter colocado o dinheiro na frente? Nunca pode ter jogado no rival? Esses são elementos que vocês, né, que nós precisamos compor para definir uma noção de idolatria ou não. Tá? Isso daí não tem muito como eu intervir. Agora, com relação aos ídolos do clube, aí eu acho que é mais difícil de mexer. Tá? Porque, para mim, esse aspecto ele é constituído pelo que o jogador fez enquanto esteve aqui. Tá? E aí, nesse aspecto, eu saio em defesa do Ronaldo Angelim. O Ronaldo Angelim, para mim, é ídolo da história do Fortaleza. Tá? Inclusive, de 2001 a 2005, que foi quando ele teve o período áureo dele no Fortaleza, ele era absolutamente incontestável. Absolutamente incontestável. Ronaldo Angelim é responsável por 4 títulos estaduais e por 2 acessos da Série B para a Série A, o que naquela época era assim um negócio para o patamar do Fortaleza gigantesco. Né? Inclusive, o Angelim ele não era um mero coadjuvante nessa história toda, ele era protagonista. O Angelim, inclusive, além das grandes atuações, para mim, tecnicamente, um dos melhores zagueiros de todos os tempos da história do Fortaleza, o Angelim também era decisivo, fez um gol, por exemplo, aquele famoso gol do jogo dos 2% de possibilidade contra o Avaí. Foi da cabeça do Angelim
que nasceu aquele nosso acesso. Tá? Então, acho que isso daí não tem como se apagar. A gente tinha bandeirão lá no estádio, né? Magro de aço. Não tem como passar borracha nisso, tá? Se você vai levar como seu ídolo pessoal, não, aí eu acho que é um direito de cada um. Isso me remete um pouco ao próximo tema, que é com relação à construção das rivalidades locais. Tá? Tem muito torcedor hoje que pega o momento do Fortaleza, né, e já enxerga o clube num patamar diferente, né? Olha assim para o Ferroviário, isso é rival, né? Tem muitos que já olham para o Ceará e não veem como rival. Fala assim, não, já está como Atlético Paranaense e Curitiba. Eu não concordo com nada disso. Não está como Atlético Paranaense e Curitiba de jeito nenhum. Tá? Nem o Fortaleza chegou no patamar do Atlético Paranaense, está muito longe disso, como eu também acho que o Ceará não está no patamar do Curitiba. O Curitiba é muito maior que o Ceará, muito maior. Então acho que não tem uma correlação aí, não. Acho que tem uma diferença, mas é uma diferença contextual. Fortaleza agora que está caminhando para o seu 6º ano de Série A, seu título maior é uma Série B, tá? Que é um título muito importante, é um título nacional, mas não tem o mesmo peso de você ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, uma Série A. Então, eu acho que a gente ainda tem que buscar esse título maior. Então, tem uma diferença para esses clubes? Tem, claro que tem. Principalmente o Ferroviário, né, que está aí agora, voltando para a Série C, teve sua torcida praticamente, né, esmagalhada. O Ferroviário junta torcida em um jogo folclórico, aí, jogo do acesso, aí dá ali 10 mil pessoas, com a Roma de simpatizante compondo a arquibancada. Mas eu acho que a história ela não começa a ser escrita nos últimos 5, 6 anos. Tá? Fortaleza e Ferroviário, por exemplo, é um confronto que tem 85 anos de história. Né? Duas equipes já decidiram 9 finais. Então, acho que tem um trajeto aí que, sobretudo, o torcedor que não é o jovem dessa geração agora, ele viveu outras experiências. Né? Ele viveu rivalidade, inclusive, com torcedores corais. Na rua, tiração de onda, PV meio a meio. Um lado a torcida da Piaba, do outro a torcida do Leão, xingando e tudo mais. Tudo isso já aconteceu. Então, depende muito da experiência de cada um. Talvez o torcedor mais jovem, um adolescente agora, que começou a acompanhar ali do sênior para frente, ele não enxergue ali nada que se assemelhe a uma rivalidade. Mas quem acompanha futebol, pelo menos ali dos anos 90, experimentou outras coisas. Então, eu acho que a rivalidade continua, né, historicamente. Tá? Eu acho que isso tem que ser respeitado em alguma medida. E o último ponto que eu ia trazer para vocês é mais uma informação. Tá? O Alex Santiago, ele falando ao O Povo, tá? Ele deu ali indícios de que nós teremos mudanças no check-in do Fortaleza e na operação de jogo. Tá? Acho que tanto o check-in como a operação de jogo já melhoraram muito, mas ainda há muita margem para desenvolver. Espero que a gente tenha boas novidades aí, já desde esse check-in para o jogo do dia 14 contra o Corinthians pela Série A. O que o clube puder fazer para tratar melhor o torcedor e para melhorar essa logística do torcedor é sempre muito bem-vindo e a gente torce muito por isso, ok? Bota aí nos comentários, entra nessas polêmicas, tá? Angelinha, é ídolo? Por quê? Porque sim, por que não? Ferroviária rival? Ceará? Né? Fala um pouco sobre isso também. E deixa aí, importantíssimo, as suas sugestões para melhorar o check-in e a operação de jogo do Fortaleza, ok? Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no GT. Tamo junto, amigos. Valeu!